prazer estar com vocês aqui no dia 13 no nosso chat, um pouco atrasado por problemas técnicos, mas isso tudo se resolve, não é verdade? Eu tenho uma pergunta da Gislaine, que é a seguinte: Fátima, quando você diz que o analista é uma tela em branco, isso quer dizer que de preferência o analisando não deve saber muita coisa da vida do analista para poder projetar suas transferências? Interrogação. Ou não? Interrogação. Haja visto que Freud analisou sua filha Ana Freud. Gislaine, aqui vai uma pergunta complexa. Bacana. Primeiro, Freud analisou a filha dele porque não tinham regras na psicanálise. Não se conheciam ainda as contratransferências e as dificuldades de fazer isso. Então, não só o Freud analisou a filha dele, como os analistas naquela época, um analisava o outro. Então, assim, vamos supor, eu analiso você, depois você me analisa. Então, isso foi na época de Freud, aonde ainda o próprio Freud não sabia dessas problemáticas, mas que ele foi mudando isso ao correr da obra dele. Então, assim, não é exatamente que o analista tem que ser uma tela em branco, não é isso, absolutamente. Depende do tipo de psicopatologia que o paciente tem. Suponhamos que é um paciente com uma crise psicótica. Esse paciente, sim, não pode ter nada do seu analista, porque isso vai prejudicar muito a transferência, porque o psicótico já acha que não tem nada dentro dele, tudo está para fora, então ele vai pôr tudo no analista. No entanto, os neuróticos, eles podem conhecer algumas questões da vida do analista. E se o analista tiver um bom manejo, quanto mais conhecer, melhor, porque ele vai usar em favor do analisando. Ou seja, por exemplo, porque é assim que acontece, Gislaine. Quando o paciente vem, ele pode ser dois tipos de paciente. Ele pode ser aluno de psicanálise e não aluno de psicanálise. Aluno de psicanálise vai fazer uma análise didática, que é uma análise, ambas são de transferência. Só que na didática, eu posso explicar para ele o que está acontecendo com ele em termos técnicos. A não didática eu não posso explicar. Mas ambas são análises de transferência. O que eu tenho que ser para o analisando é uma parede onde eu permito que ele projete tudo e eu percebo que não é para mim, não é pessoal. Eu tenho que estar o suficiente, eu estou me colocando eu no lugar de qualquer analista. Eu, analista, tenho que estar bem analisado, porque se o paciente disser assim, estou com raiva de você, eu não tomar isso como pessoal. E entender que ele está com a raiva da figura que ele projeta em mim. Né? Então, esse manejo é que ele é muito importante, entendeu, Gislaine? O manejo. Então, quanto mais tempo o analista estagiou, quanto mais tempo ele fez terapia, melhor será o seu manejo. Eu tenho aqui uma pergunta do Fábio. Fábio, tudo bem? Gostaria de merecer a indicação... Nossa, que bacana! Gostaria de merecer a indicação de um livro de Freud onde pudesse exercitar a atenção flutuante ou qualquer outro livro de Freud. Bom, Fábio, não existe nenhum livro do Freud que ele fale exclusivamente de atenção flutuante. Até porque a atenção flutuante é uma das regras que Freud nos dá para entender o que é atenção flutuante. Você vai ver isso num bom livro de Freud, que é de um psicanalista brasileiro, o Dr. David Zimmermann. David com Z, Zimmermann. Ele tem 3 ou 4 livros publicados fantásticos, né? Você vai encontrar lá sobre a atenção flutuante, como técnica de atendimento. Então, é muito bacana, são muito bacanas os livros do Dr. David Zimmermann. Você vai encontrar em outros, mas eu não vou te encher de livros, né, Fábio? Sendo que nós temos um livro de um psicanalista brasileiro que são de altíssima categoria. Eu sempre recomendo, ele é um sulista do sul do Brasil. Eu não sei ainda se ele está vivo, espero que esteja, mas é absolutamente fantástico o trabalho do Dr. David Zimmermann. Silvana, boa tarde. Por favor, poderia esclarecer o módulo 2 tarô mitológico? Bom, na verdade é assim, Silvana. O Jung, você deve estar falando de Jung, né? O Jung, assim como todos os psicanalistas, eles trabalham com mitologia. Por quê? A mitologia, a vida do mito, é a explicação da neurose inconsciente. Então, quando você tem um mito,
Haja visto se eu te disser, por exemplo, o mito do Narciso, é o narcisismo. O mito do Édipo, é o complexo de Édipo, e assim por diante. Quando se fala em tarô mitológico, é porque o Jung explicou o que era tarô. Ele não necessariamente que ele usava tarô nas consultas dele, mas Jung vai pesquisar tudo que existe de alquimia. A obra do Jung é muitíssimo complexa. Para eu te esclarecer o módulo inteiro, fica complicado, porque significa que você leu o módulo e não o compreendeu. É isso, Silvana? Eu gostaria que você entrasse em contato comigo, é o 011, é o 95798-4686, Silvana, porque você quer que esclareça o módulo inteiro. Então, isso é uma aula, ok? E eu não estou aqui... O chat serve para tirar dúvidas, não exatamente dar aulas. Claro que às vezes a gente dá uma explicação de aula. Eu queria entender, você está me perguntando aqui de uma aula de Jung, o módulo 2, porque, veja bem, nós temos vários autores no curso. Freud não falou de tarô, Reich também não, Lacan também não, então só pode ser o Jung. Então você quer que esclareça o módulo inteiro? É preciso que você me explique isso melhor, tá bem? O Ariel me pergunta: olá, professora Fátima. Gostaria de saber se na teoria junguiana a sincronicidade revela o símbolo, cujo significado estava oculto para o sujeito. Isso procede? Mais ou menos. Porque é assim, Ariel, a sincronicidade para o Jung era o fato de que as coisas acontecem da maneira que tem que acontecer. O que isso quer dizer? Eu vou encontrar o meu amigo que eu não via há 15 anos, e nesse dia esse meu amigo que nunca vinha a São Paulo resolveu vir no domingo às 2 horas da tarde e resolveu pegar o metrô, coisa que ele não usa, e eu resolvi também ir por um caminho que dava no metrô no mesmo horário em que ele estava saindo. Ora, para o Jung isso era uma sincronicidade. Nós não combinamos isso, mas os nossos desejos simbólicos de nos encontrarmos já estavam lá no inconsciente. E de alguma maneira, né, nós criamos uma situação a que indica que nós nos comunicamos, que nós sabemos o que vai acontecer. Mais ou menos, eu diria para você que não é de uma forma mágica e nem mediúnica, mas é de uma forma complexa que o nosso cérebro tem para operar essas coisas. Eu estava vendo ontem, um canal a cabo que mostra só evoluções científicas. Então eles estavam fazendo testes em seres humanos para ver como é que era essa coisa das pessoas, se é verdade que as pessoas se comunicavam umas com as outras, né? E os testes, como sempre norte-americanos, muito interessantes, mostravam o seguinte: eles colocavam eletrodos nas pessoas e mostravam cenas, e faziam o fluxo cardíaco e o fluxo de ondas mentais, e sempre que ia passar uma cena de violência e a pessoa não sabia, ela já tinha o coração disparado e as ondas cerebrais aumentavam. Então isso ficou, para quem fez o experimento, como algo inexplicável. Como é que uma pessoa antecede o que ela vai ver? Ora, para o Jung, que existiu também há mais de 100 anos atrás, mostra o quanto ele já tinha percepção destas coisas sem ter máquinas, sem ter experimentos. E o experimento chegou à conclusão de que não sabia, que o fenômeno era real, mas que ele não sabia explicar. Por que o ser humano tinha esse comportamento? Nós sabemos, por exemplo, que os animais, olha que coisa interessante, os animais, quando vai haver uma catástrofe, eles sabem, né? Então eles começam a fugir da floresta quando vem uma enchente, quando vem uma queimada, qualquer coisa dessas, os animais sabem se proteger. Eles tiram isso da sua parte perceptiva e sensitiva. A nossa parte sensitiva e perceptiva, ela existe. A gente consegue senti-la,
mas o difícil é explicá-la. Tanto Jung quanto Freud gastaram as suas vidas tentando nos explicar o subjetivo, o intangível, o invisível, o oculto. Então isso, Ariel, às vezes é muito difícil de nós sentirmos, mas certamente todos já vivemos situações sincrônicas. Ai, por acaso eu pensei numa pessoa que acabou de me ligar, por acaso eu encontrei com uma pessoa que eu pensei, eu sonhei com uma pessoa e depois aconteceu com ela. Tudo isso é sincronicidade. O próprio Jung, ele conta que ele começou a pensar em sincronicidade um dia em que ele sonhou com um peixe. Quando ele acordou, a filha dele trouxe um desenho de um peixe. Na hora do almoço, a esposa dele tinha feito peixe. Aí ele começou a pensar, será que eu dei mais atenção para o peixe porque eu precisava? Ou será que o peixe apareceu mais vezes na minha vida para eu dar atenção ao símbolo do peixe? Então, quando você diz aqui, se existe um significado oculto no sujeito, existe. Então, a tua resposta é sim, Ariel, existe um significado oculto, ok? Eu estou com uma pergunta aqui do Daniel. É o que está no chat. Que está no chat, né, Daniel? A tua pergunta é a seguinte: professor, gostaria de saber se você conhece o que chamam de reprogramação biológica. Se conhece, vale a pena se inteirar sobre, faz sentido essa reprogramação baseada na medicina germânica? Olha, eu sei o que é isso, mas eu acho que vale a pena ler William Reich, porque Reich já tinha também muito... Porque sabe o que acontece, Daniel? Geralmente as pessoas leem as grandes obras, pegam o trabalho dessas grandes obras e depois dão um outro nome, né? O Reich, ele já via as células no microscópio e dizia que cada célula nossa tinha a programação de toda a nossa vida. Ou seja, ele falava se por toque e circulação, nós conseguíamos fazer com que os nossos sentimentos, emoções e visões do nosso passado viessem para a nossa mente pelos circuitos eletrônicos. Então, assim, reprogramação biológica. Se a nossa mente é capaz de fazer coisas incríveis, então também nós nos programamos e reprogramamos. Agora, você não consegue fazer sua circulação caminhar ao contrário. Há limites para tudo do que nós conseguimos. E as coisas também não são fáceis e nem mágicas. Elas carecem de conhecimento, elas têm necessidade de muita perseverança por parte daquele que vai tratar isso. Existe um livro interessante, no caso, que não é de psicanálise, é um livro que eu uso no curso de regressão, que é Imagens que Curam, do Dr. Epstein. Ou seja, todas essas... existe uma coisa nas pessoas de usar as mesmas técnicas e mudar a roupagem, mudar o nome. E tudo é a mesma coisa, né? Por isso é sempre interessante, tanto para você, Daniel, como para qualquer aluno, saberem as fontes, conhecerem os grandes autores. Então você vai ler Darwin, você vai ler, sei lá, esses grandes homens que transformaram o mundo com as suas ideias, não é? Freud, Jung, Reich, Lacan, Melanie Klein, Winnicott, e depois ver que muitas pessoas pegam pedacinhos dessas teorias e inventam teorias novas. E tudo isso já está inserido no grande contexto da ciência mundial e de muitos séculos, né? A gente, por exemplo, hoje fala de cromoterapia e cromosofia, isso é só a título de curiosidade. E nós vamos pensar que René Descartes, sei lá quanto tempo atrás, já falava do efeito da luz passando pela refração, né? Ele já falava como é que a luz se transforma em cor como comprimento de onda. E de repente aí tem centro espírita usando cromoterapia como se fosse uma coisa espírita. Nada contra os espíritas, absolutamente a favor. Mas a ciência já explica a cromoterapia como comprimento de onda. O que eu gostaria é que todo mundo fosse verificar a fé sem esquecer a ciência e verificar a ciência sem esquecer a fé. Porque um sem o outro não caminham, ok?
Nós já temos data para o nosso congresso. Finalmente o congresso de regressão será no sábado. Vocês que tanto queriam, vai ficar registrado aí. 13 de outubro, sábado, 13 de outubro. Se você puder escrever, Ana, segundo congresso de regressão, 13 de outubro, sábado, um dia só, das 9 às 17. Vai ter um valor especial para os alunos online. Vocês estavam me perguntando, né? Estava todo mundo querendo saber. Então, finalmente, a gente conseguiu fazer isso, porque é super importante que vocês tenham essa possibilidade. E depois, o de psicanálise será um sábado também, dia 24 de novembro. Eu agradeço a todos que aqui estiveram. Os que não estiveram, mandar perguntas pelo sbpi@sbpi.org.br.